Abra a tua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 30. O Espírito de Deus trouxe o peso desta palavra, e com temor e tremor, diante de tantos homens de Deus que aqui estão, desta palavra que acabamos de receber, sobre o momento final da igreja, eu quero pensar contigo o momento que antecede um pouco esse final, um momento nosso, um momento bem mais íntimo, para que a gente pense nesse texto. 1 Samuel, capítulo de número 30, narra para nós uma tragédia que aconteceu com um servo de Deus, o rei Davi, e os seus companheiros, os seus valentes. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele entra em desespero, suas forças se esvaem, ele se angustia, e eu imagino que a alma dele estava dizendo: é o fim da linha. Mas a palavra de Deus vai dizer, a partir do versículo de número 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Tome o seu lugar, não feche a Bíblia, por favor. Meus pastores, meus companheiros, meus mestres, como aprendemos nesse texto verdades que precisamos atualizá-las e torná-las na nossa rotina, no nosso cotidiano. O texto começa dizendo que esse homem de Deus, esse valente, esse gigante, esse homem forte, destemido, corajoso, o texto diz que esse homem, ele se angustia profundamente. Sabe, nós não somos de aço, de carbono, nós somos humanos. Apesar de todo um histórico, apesar de tudo que a gente tenha pela frente, que já tenha realizado, apesar de toda a carga de responsabilidade, a gente enfrenta momentos, a gente enfrenta situações, que esta palavra aqui, ela vai ser conhecida de nós. Esse homem diz que ele se angustia, ele fica abatido. O bonito nesse texto é que quando vem esse abatimento, quando ele é assaltado, quando ele é invadido por esse abatimento, Esse abatimento, ele não leva esse homem a um final, a um óbito,
o texto vai dizer que ele decide, no calor desse abatimento, buscar o socorro do alto. Então nessa manhã, não importa o tamanho do abatimento, não importa a dimensão do abatimento, uma cidade inteira queimada, uma cidade vazia, virou uma cidade fantasma, tudo queimado, tudo destruído, não tem ninguém para dizer para ele como foi, não tem ninguém ali para contar como foi, ninguém ali escapou para dizer, aconteceu assim, assim ou assado. Ele só tem diante dele a realidade, o caos. E nesse momento que ele vê o caos, ele se angustia. Agora, o pior ainda vai acontecer. Parece que a coisa vem num crescente. O texto diz que os homens que estavam com ele, o seu corpo de auxiliar, o seu núcleo de companheiros, seus obreiros, vamos pensar assim, se revoltam contra ele e o acusam e apresentam aquele quadro na conta dele. E o texto diz para mim e para você, e você leu aqui, e você conhece essa palavra. Agora ameaçam tirar a vida dele. Agora quem vai morrer é Davi. Agora quem vai ser apedrejado é ele. Querem e verbalizam isso. E começa a criar um número de apoiadores daquilo. Vamos matá-lo. Vamos destruir esse homem, ele é o causador, ele é a razão, ele é o motivo disso. Imagine o coração desse líder. Imagine o coração desse líder. Se não tiver uma graça mais que especial, vai ter um aneurisma, um ataque cardíaco, alguma coisa acontece, um desespero. Ele sabe dentro dele que não há culpa. Ele sabe dentro dele que não está uma mente acusando, mas os amigos, os companheiros estão dizendo, vamos matá-lo, vamos matá-lo. Como que se matando ele resolve o problema? Como que se matando ele se rebobina o filme e Ziklag não está queimada e todo mundo está ali? Como se resolve a situação? E no meio desse caos, ver uma cidade destruída, ver os companheiros que andam com ele, que ombreiam com ele, estão dizendo, vamos matá-lo, vamos matá-lo. Sabe, irmãos, é muito duro isso, é muito duro viver uma experiência dessa, e eu peço a Deus que você nunca encontre esse momento no teu caminho. Você está andando com alguém que num estalar de dedos, esse mesmo alguém que está dizendo contigo, vamos, vamos, vamos. Não sei quantos aqui foram da carreira militar. Estudei numa escola militar, e naquelas marchas, vai lá aquele que comanda a tropa, com uma canção de guerra, oh, oh, e todo mundo cantando uma canção de impulso, oh, 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 e todo mundo valente numa caminhada, sol calcicante, sol abrasador, e todo mundo cantando a mesma canção de comando. E de repente você para, e você vê a tropa, que está gritando contigo, que está avançando contigo, um falando com o outro, vamos matar ele, vamos matar ele. E você olha, estão falando em matar quem? Golias já está morto. Não, é matar você mesmo. Vamos te matar, me matar. Você é culpado, culpado. Ninguém quer fazer um levantamento, como aquilo aconteceu, quem foi? Não, vamos matar. É mais fácil matar o líder. É mais fácil matar o líder. Matar o líder resolve o problema. Sabe, a gente convive com isso o tempo todo. A gente convive com isso o tempo todo. E no meio desse caos, eu aprendo com Davi que ele tem uma capacidade. No meio desse caos, diz a Bíblia, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. No meio desse caos, ele consegue desligar a audição do que ele está ouvindo. Ele consegue desligar a visão do que ele está vendo. Me permita pensar alguma coisa mais ou menos assim.
os homens diziam assim, olha o que eles dizem aqui, pois os homens falavam em apedrejar. Para apedrejar alguém, você tem que ter um elemento básico. E o elemento básico para apedrejar alguém é o que? Uma pedra. Eu tento imaginar a seguinte cena. Quando Davi está ouvindo essa história, alguém fala assim, opa, já peguei a minha. O outro também pegou outra. O outro pegou outra. Já temos as pedras. Davi está vendo aquela cena. Ele está ouvindo. Mas ele consegue desligar essa audição do caos. Ele consegue bloquear a visão que está diante dele. E ele consegue entrar na presença de Deus. Há um secreto de Deus no meio do caos. Há um quarto secreto. Há no meio daquele caos um espaço em que Davi diz, Deus, eu vou me reanimar em ti. E ele encontra esse acesso. Ele encontra essa conexão. E essa conexão está disponível para mim e para você hoje. A gente diz assim, pastor, não dá para buscar Deus onde eu estou. Está uma guerra campal. Lá em casa está uma guerra campal. Meu amado, aonde você está? No meio dessa situação, dá para falar com Deus? Dá. Aliás, Jonas falou com Deus no ventre daquele peixe. Então dá para falar com Deus. Não dá desculpa não. Pastor, onde tem um local bacana para a gente orar? O lugar bacana para a gente orar é aí onde eu estou, onde você está. Amém? Diga assim, aqui é o lugar. Mas aqui é o lugar, não aqui templo do Belenzinho. Aqui é onde você está. Seja trem, seja ônibus, seja engarrafamento, eu não sei. Há um lugar para você falar com Deus e se reanimar. Porém, ele se fortaleceu no Senhor. Deus nos fortalece no calor dos nossos caos. Eu vou repetir isso. Deus nos fortalece no calor das nossas angústias. Ele nos fortalece. E Deus fortaleceu Davi. Então diz Davi agora diz ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque, traga-me o colete sacerdotal. Me traga o colete. E o colete vem diante dele e ele pergunta ao Senhor. Olha que coisa interessante. Olha o que ele pergunta ao Senhor. Eu devo seguir essas pessoas, eu devo perseguir essas pessoas. Ele pergunta isso, Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Aqui tem uma verdade para mim e para você. E a primeira pergunta é como eu reajo diante das circunstâncias? Eu reajo pela lógica humana? Eu reajo pela lógica humana? A lógica humana, ela sempre nos impõe uma coisa. Sexta-feira passada, não, essa semana agora, sexta ou quinta-feira passada, eu vivi uma experiência que a lógica humana quase criou para mim um problemaço. 12h30, meio-dia e 30, meio-dia e meio, Barra da Tijuca. Para quem conhece, há um shopping chamado Barra Shopping. Eu parei no sinal, 12h30, no sinal atrás do Barra Shopping, aonde sai o estacionamento e vai para o Via Parque, em um bairro chamado Península. Estou parado no carro. Na frente tem um Gol e na minha frente tem uma caminhonete importada. E eu estou esperando o sinal abrir, olhando o celular. E na minha visão periférica, o rapaz do Gol, o motorista do Gol, abre a porta e vem andando na minha direção. Eu joguei o celular no banco, olhei para ele, para tentar entender o que está acontecendo. Eu estou falando meio-dia e meio. E olhei para ele e vi que nele tinha estampado pânico. O rosto dele era de pânico. Eu falei, opa, então ele não é o problema. Eu olhei por cima do Gol e eu vi dois indivíduos com uma arma gigante rendendo o carro da frente. Um bandido de cada lado. Meio-dia e meio, Barra da Tijuca. Abriu a porta, tirou, eram dois rapazes, vistoriou todos eles, pegou as coisas dele. E na hora, nesse ato contínuo, eu disse assim, Jaime, solta o cinto, abre a porta e sai correndo em direção contrária.
A reação na hora que veio, abre e sai correndo. Na hora que eu soltei, eu ia, calma, você é de Deus. Se você faz isso, levaria um tiro pelas costas. Eu falei, Deus me cobre com teu sangue, Senhor. 12:30. Eu falei, Deus me controla aqui, Senhor, me controla, me guarda aqui, Senhor. Senhor, não deixa, porque eu pensei, vai ter uma causa aqui agora. Imaginei que lá tem uma coisa chamada arrastão, e é uma coisa do inferno que estão praticando lá no Rio. E nisso que eu estou fazendo isso, irmãos, pensando no meu ímpeto carnal, vou sair correndo e tranquilamente seria atingido pelas costas. Os bandidos entraram, ficaram mais nervosos, tomaram um carro, deram um cavalo de pau e saíram na pista contrária. E eu fiquei carioca, nascido no Rio. Acredita que eu fiquei tremendo? Aquilo mexeu comigo, eu fiquei tremendo, parece, meu Deus, porque foi uma coisa tão inusitada e tão surpreendente. Mas eu tremia mais, porque eu ficava dizendo, por que Jaime, você ia fazer isso? Por que você não manteve um pouco de controle e não usou um pouco da autoridade da palavra, do sangue, não sei o quê? Por que você tentou reagir na força da carne? Deus está falando com alguém aqui hoje, porque Davi, no meio do caos, Davi faz uma pergunta para Deus, que é quase que uma pergunta que não tem sentido. Senhor, eu devo ir atrás de quem fez tudo isso com a minha mulher, com os meus filhos, com a minha cidade, com a minha casa? Eu devo ou não devo? A força da carne diz, eu vou correr agora atrás. Eu vou correr agora atrás. Mas Davi não. Davi, Deus, eu devo ir atrás. E ele espera o sinal verde de Deus. Eu não sei para quem, mas nessa manhã Deus está dizendo para alguém, espere o sinal de Deus. Com todas as razões que você tenha, com todas as razões que você tenha, com todas as razões que você tenha, com todas, espere o sinal de Deus. Todas, tu tem todos os motivos, pastor, olha pastor, tem todos os motivos. Você vai dizer, pastor, aqui dentro não corre Coca-Cola não, aqui é sangue. Eu sei que é sangue. Com todos os motivos, você ainda teme, ainda é crente, e diga, Deus, o que eu faço agora? 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 Essa semana atendi um diácono, acho que nem diácono é um membro da igreja. Me contou um testemunho, disse, pastor, Deus me deu um livramento de ser preso hoje. Eu falei, rapaz, você é crente? E ele contou o livramento dele. A esposa está com câncer, um câncer grave. Foi encaminhada para o INCA. Chegou no INCA, o médico pegou o exame e falou assim, é um câncer, mas eu vou dizer uma coisa, de 0 a 10, esse câncer aí é número 6,5. E eu tenho gente aqui que está 7, 7,5, então eu não vou operar não, pode voltar para casa. Ele falou assim, pastor, Deus me salvou lá do mundão, pastor. Eu era um homem muito usado pelo diabo. Quando ele falou isso, eu falei, doutor, o senhor vai mandar minha mulher para casa? Ela não dorme, a noite toda gritando de dor, abaixo de morfina? Isso mesmo, o câncer dela é câncer, eu sei que é câncer, 6,5, 7, mas eu não vou botar na fila da operação de agora não, ela vai esperar, porque eu vou operar outras pessoas na frente. Ele falou assim, pastor, o diabo me pegou naquela hora. Eu falei, eu levantei e falei assim, Deus, eu vou ser preso, mas hoje eu derrubo esse médico aqui dentro agora. Quando ele levantou e caminhou em direção ao médico, falou que para dar um soco no médico. Ele falou assim, eu sei que eu vou ser preso, mas eu vou fazer isso. A porta abre, entra uma outra médica, oncologista. Ela entra, vê a cena, ele andando, e o médico sabia que ia apanhar. Ô doutor, o que foi? Não, esse exame aqui. A médica fala assim, uau, gravíssimo, vamos operar agora. Vamos operar agora. Aí ele falou assim, pastor, aquela médica foi usada por Deus, pastor, eu ia ser preso. Irmãos, então não reaja
na força do que você está vendo. Deus tem um livramento, Deus tem um sinal. Posso ouvir um amém? Posso? Amém? Glória a Deus. O texto diz assim, e Deus fala com ele: persegue, você vai alcançar, pode perseguir. Agora olha o versículo 9, que é isso que eu quero chamar a nossa atenção. Diz o texto assim: Davi e quem? Quem que diz o texto? Davi e os 600 homens que estavam com ele. Davi e os seus 600 homens que estão com ele recebem agora. Davi recebe o aval de Deus, e Davi pega 600 homens que são os seus homens. Observe isso: os 600 homens são os homens de Davi, são os valentes de Davi, são os companheiros de Davi. 600 homens. O caso é gravíssimo. Ziclag queimada, todos sequestrados, o caos absoluto. Nada pode ser pior do que isso. Davi e os 600 homens agora têm um aval de Deus: vamos em busca desses criminosos. E o texto diz assim: e eles vão e descem até a beira do rio. E diz o texto aqui, versículo de número 9: e estavam com ele, e foram ao ribeiro de Besor. Agora olha só isso aqui: onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Eu aprendo com Davi, e peço a Deus que Deus nos ensine, a cada líder aqui, a cada líder de departamento, a cada pastor de igreja, de campo. Um momento crucial. Davi tem apenas 600 homens, e quando Deus sinaliza, vai, e Davi desce com 600 homens em direção a quem acabou com toda uma cidade e levou todas as pessoas. Quando chega na beira do rio, 200 homens, por estarem exaustos demais, dizem para Davi: Davi, não conseguimos, não dá para nós, não consigo. 200 homens desistem. 200 é exatamente 1/3 dos 600. Você pense, imagine você um comandante perder 1/3 dos seus comandados. Imagine você, um pastor presidente, perder 1/3 do seu corpo de obreiros, do seu presbitério, dos seus pastores auxiliares. 1/3, 200 homens disseram: estamos exaustos demais, não conseguimos. Você sabe o que é bonito nesse texto? É que não há uma única palavra de Davi tentando convencê-los, ou tentando liberar uma palavra para que eles se levantem. Não, vocês conseguem, para entusiasmar esses homens. Não há uma única palavra de Davi tentando dizer: não, vocês são fortes. Digo fraco, eu sou o quê? Forte. Digo fraco, eu sou forte. Vocês conseguem, vocês são de Deus. Davi entende e compreende e aceita o cansaço de 200 homens. Nesta manhã, eu peço a Deus que eu nunca minimize o cansaço dos meus companheiros. Eu peço a Deus que eu nunca minimize o cansaço dos meus colegas. Que eu nunca tenha um dedo para chamá-lo de fraco. Você é fraco, você é frouxo, você é covarde, você não tem dimensão do tempo que estamos vivendo. Levaram todo mundo, vocês vão ficar aí cansadinhos. Vocês são meninas? É fraco. Que eu nunca, e que você nunca minimize o cansaço
dos teus companheiros. Nunca. Deus disse sim, vai. 200 ficam. Ele olha para aquela turma de 200 ali. Talvez ele tenha feito uma conta rápida. É muita gente para ficar. Pessoal, de verdade, Davi, de verdade, estamos exaustos. Tudo bem, Deus abençoe. Fiquem aí, tomem conta das coisas, das bagagens. E Davi parte com 400. Tem gente dizendo, pastor, não dá mais para fazer, porque 5 famílias pediram carta. Não dá mais para continuar, porque 3 obreiros fortes pediram carta. Irmão, em nome de Jesus, continue com o que você tem. Continue com o que você tem. Deus vai prover. Continue. Agora, não amaldiçoe não, hein? Aqueles fracos, aqueles covardes, não faça isso não, hein? Não faço não. Irmãos, Davi lembrou que lá atrás ele também tinha cansado. A gente cansa. E bonito é quando quem está cansado tem a coragem e a verdade de dizer, estou cansado. Ah, como isso é belo. É belo quando naquele culto o pastor diz assim, fulano, você vai trazer a palavra hoje. Você vai dizer, pastor, eu gostaria tanto de fazer isso hoje, mas pastor, passei um dia mal, um dia de caos, pastor, só Deus sabe como eu estou. O senhor fica chateado, fica triste, Deus, se eu falar para o senhor para me deixar para a semana que vem, para o mês que vem. Bem-aventurados são aqueles que são verdadeiros. Bem-aventurados são aqueles que dizem, olha, eu até queria ir, mas eu não tenho força, não tenho condição, o meu emocional está abatido, eu estou mal, eu estou exausto demais, não dá para ir, não consigo ir. Davi não agride, Davi não ofende, e Davi não deixa de ir, porque 200 ficou. Você está aqui hoje, Deus está falando contigo hoje. Continue com o que você tem. Continue, pastor, tinha 20, pastor, agora só tem 10. Continua com os 10, que quem mandou ir vai garantir a vitória. Se talvez Davi perguntasse, Senhor, devo ir? Deus falou, vai, e você vai trazer. Deus, tem mais alguma coisa para falar? Deus é onisciente, sim ou não? Davi, tem outra coisa para falar contigo? É que daqui a pouco 200 vão ficar. Estão cansados demais. Mas você vai com o que você tem. Quantas vezes o pastor manda a gente fazer uma cruzada, uma viagem missionária, anuncia na igreja, 15 levanta a mão. Aí você, aluga uma van, uma sprinter, tem 15 para ir, um canta, um prega, um ora, um expulsa demônio. Semana da viagem, 5 desiste. No dia da viagem o telefone toca. Quem, pastor? Oi, fala. Querido, aconteceu um problema, o carro furou o pneu, bateu o motor, não vai dar para ir. Rapaz, contava contigo. Desliga o telefone e liga outra. Aí você, meu Deus, alugamos uma Sprint. Podia ser um Fiat. Tem 4. Fomos dar posse em Minas Gerais essa semana. Primeira proposta, aluga um ônibus. Carlos Chagas, perto de Teófilo Otoni. Aluga um ônibus. Pastor, vai ter que alugar 2 ônibus. Aí o ônibus foi diminuindo. Então vai uma Sprint. E também não dá. 3 carros. 3 automóveis. Mas amém. O trabalho foi feito. Você entende isso hoje? Amém. Diz o texto que Davi foi com os 400 homens. Ganhando tempo, porque estamos já próximo do almoço. Eles conseguem a aprovação de Deus. E diz o texto da seguinte maneira, capítulo 30, versículo 18. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Diga assim, com 400 homens, Davi recuperou tudo. Significa que os 200 que ficaram, não faltou nada. Não fizeram falta. Está entendendo? Amém ou não amém?
Porque com 400 ele recuperou tudo e 200 ficou. Já pensou? E Davi recuperou 80%. Botaria na conta deles, está vendo? Se os 200 não tivessem ficado, fecharia a conta de 100%. Deus está falando contigo aqui, que aquela vigília que você marcou, e que você teria 3, 4 obreiros do teu lado para dividir a madrugada, e 2 faltaram, 2 não puderam ir, e vai ser a madrugada com vocês 2, e vocês 2, a glória vai ser completa, vai ser total, não vai faltar nada, Deus vai fazer tudo. Posso ouvir um amém? Diga assim: Deus vai fazer tudo, vai fazer tudo. Davi com 400 homens, ele trouxe tudo, e trouxe mais além de tudo, trouxe os despojos dele, Mas agora vamos começar a entrar agora num momento, numa areia movediça, 21, diz o texto aqui: então Davi foi até os 200 homens, que estavam exaustos demais para segui-lo, e que tinham ficado no ribeiro de Besor. Irmãos, eu aprendo que Davi honra agora, depois da vitória, Davi honra aqueles que não puderam ir. Eu não ouvi, se você entendeu. Diga assim: depois da vitória, Davi honra aqueles que não puderam ir na batalha. Não é coisa de Belém, é coisa de Rio de Janeiro. Faz aquele evento, aquela santa ceia, e aquele querido não vem, não foi na ceia. Aí no outro culto de terça-feira ele aparece, carinha ensaboada. A gente faz assim, ó: te vi, faltou a ceia. Não é que a Bíblia não é mais obreiro, não é mais, você faltou a ceia. Mas quando Davi volta daquela batalha, Davi vai aos 200 que ficaram e diz assim: foi uma bênção, senti tua falta, mas Deus fez maravilha. Foi uma bênção. Davi vai aos 200 que ficaram, e Davi vai não para chamá-los de covardes, desertores, fracos. Davi vai para honrar, Davi vai para abençoar, Davi vai para contar para eles que Deus foi maravilhoso e deu vitória. Eu não sei para quem hoje aqui, mas honre e reconheça e abençoe aqueles que por alguma razão não foram. Não jogue fora não. Descartável são as garrafas de PET lá para reciclagem. Obreiro não é descartável. A gente vai reciclando na palavra, reciclando na comunhão, reciclando na unidade, e vai ser bênção daqui a pouco. Amém, irmãos? Amém? Vai ser bênção daqui a pouco. João Marcos foi assim, né? Não dá agora, mas depois vai ser muito útil. Agora, olha uma coisa interessante aqui nesse texto agora. Olha esse texto aqui, versículo 21. Então voltaram para aqueles que ficaram em Besor. Eles saíram para receber Davi. Agora escute isso, olha esse texto. E os que estavam com ele, ao aproximar-se com os seus soldados, Davi os saudou. Versículo 22. Olha esse texto. Mas todos os elementos maus, na versão NVI diz assim: todos os elementos maus e vadios. Nessa versão diz, mesma versão, todos os elementos maus e vadios. Todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não partiremos com eles os bens que recuperamos. Você consegue ler para mim esse texto? Todo mundo? Vamos, consegue? Dá para fazer antes do almoço? Está ali na tela? Vamos, diga assim: uma vez. Pode ser um coral, uníssono, vamos lá. Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, olha a ironia, olha o nível de ironia, de carnalidade. No entanto, cada um poderá pegar quem? Aquela turma que foi com Davi,
ela tinha aquele conjunto de pessoas, era tão preconceituosa e tão com pouco fruto do Espírito, que disseram para quem ficou: não tem despojos, vocês não têm nada, não tem direito a nada. Aliás, vamos abrir uma exceção: cada um aqui pode pegar a esposa e cada um pode pegar seus filhos. Davi ouviu isso? Davi ouviu isso? Davi acabou de voltar daquela batalha. Deus acabou de fazer um milagre que não tem como descrever. Vem todas as famílias, todas as mulheres, crianças, todo mundo, ninguém morreu, e todo mundo está vivo, e todo mundo está agora abençoado com Deus. Davi escuta isso, e Davi diz a seguinte coisa, e é sobre isso que vamos terminar. Olha o que Davi diz, versículo de número 23, coloque na tela. Olha isso, vamos fazer a leitura? Diga: Davi respondeu: não o quê? Não o quê? Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Versículo seguinte, olha o seguinte agora. Diga: quem concordará com o que vocês estão dizendo? Agora, todo mundo, estou junto, bora, diga comigo. A parte, diga, a parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Nesta manhã, Deus tem consolo para obreiros e para oficiais da igreja que estão aqui hoje. Quantos de nós, irmãos, no meio dessa guerra que não termina e vai terminar no arrebatamento da igreja, quantos de nós, há momentos, há situações que as forças se esvaem e a gente é obrigado a ficar tomando conta da bagagem. Pastor, que bagagem é essa? Bagagem é ter um filho doente, bagagem é ter uma esposa doente em casa, bagagem é ter um filho nas drogas, bagagem é ter alguém com depressão. Essa semana Deus falou duramente comigo. Fui pregar numa congregação e lá tem um jovem, que é o jovem que faz toda a programação de mídia e de tudo. É um rapaz super agitado e bem ativado na igreja. Eu era o pregador da festa. Sentei e olhei e não vi o rapaz. O rapaz joga nas 11 na congregação. É mídia, é cartaz, é anúncio, é recepção para pregador. Eu olhei, falei: cadê ele? Não vou citar o nome dele. Cadê ele? E viro para o irmão: cadê o fulano? Cadê o filhinho, fim? Ele fala assim, bota a mão no meu assim: ih, pastor, está meio desviado. Eu falei: desviado? Desviado? Não posso, não acredito nisso não. Pastor, está fraco, saiu da igreja. Consegue o telefone para mim? Alguém trouxe o telefone? Eu liguei para ele. É um moço da congregação. Alô? Fim? É. Quem está falando? Não sabe quem sou eu? Não tem meu telefone? Estou ligando para dizer que eu te amo e senti tua falta. Mas quem está falando? Falei: senti tua falta no culto da festa da congregação. Mas quem está falando? Falei: o pastor Jaime Soares. Pastor Jaime Soares? Falei: é. Mas estou ligando para mim? Senti tua falta. Como é que você está? Pastor, numa luta, pastor. Minha mãe pegou câncer, já fez 2 operações, químio e radioterapia. Eu parei o trabalho, eu parei tudo, porque eu sou o home care dela. Eu estou 24 horas cuidando da minha mãe. Pastor, nunca mais fui na igreja. Aqui hoje tem pastor que só está aqui agora de manhã, porque à noite não pode estar, porque está cuidando de alguma coisa. Só sabe quem tem um filho com depressão em casa, quem o tem. Vigiar 24 horas o menino, o tempo todo o menino. Quem tem uma esposa enferma. Ontem fui no aniversário de um pastor,
vice-presidente de outro campo do Rio de Janeiro. E ele disse: meu pastor, que honra só vir aqui na minha festa, lá em Santo Aleixo. Andei 80 quilômetros de carro para honrar aquele homem. Cheguei lá, não vi a filha, e não vi a esposa. Não quis perguntar para não ser constrangedor. A filha aparece: filha, cadê tua mãe? Não vi. Pastor, minha mãe deu um mal chamado labirintite. Minha mãe não consegue ficar em pé, e se minha mãe andar, der um passo, ela cai, e vai se machucando, e vai quebrando. Aí falei: por isso que ela não está na casa, na festa. Casa de 2 andares. Aí falei com o marido: pastor Paulo, a esposa: meu pastor, como foi bom vocês hoje aqui para me consolar. Minha esposa já está há 30 dias com uma doença que a gente não acha a causa. Eu estou 24 horas pegando pelo braço, levando para o banheiro, levando para a sala, eu tenho que ficar do lado dela o tempo todo, porque se soltar, ela vira assim e bum, ela perdeu o equilíbrio, ela perdeu a capacidade de ficar em pé. Vice-presidente de um campo, cheio de atividade. Pastor, o meu pastor presidente sabe, eu estou preso em casa. O triste nesse texto é que tem gente dentro da igreja que não reconhece quem está cuidando de bagagem. Irmãos, quem está cuidando de bagagem não é descartável. Sabe, eu vou honrar quem está com a bagagem hoje, porque amanhã pode ser eu. Eu vou honrar quem está hoje com a bagagem, porque amanhã pode ser eu. E Davi disse assim: não, meus irmãos, não. Quem foi para a linha de frente ganha bênção, e quem ficou também ganha. Quem ficou com a bagagem não ficou porque estava em pecado. Quem ficou com a bagagem não ficou porque era preguiçoso, covarde, negligente. Quem ficou com a bagagem ficou porque não tinha condição de ir. Eu já fui de um tempo que eu ia à vigília todo sábado. O mês tem 4. Eu pregava em 4 vigílias por mês. Todo sábado eu pregava em 4 vigílias. Todo sábado. Aí 30, 35, 38, 40, 50, 55, 57, 60. Vou fazer 67 anos. Vou confessar para vocês o meu pecado. Minha vigília hoje tem sido aquela meia vigília, até meia-noite. Até meia-noite. Sabe por quê? 60, vai fazer 67. Aquele garotão de 25, aquele ficou lá. A musculatura, o corpo. Já, para vir para cá hoje, acordei 4h30, porque eu vou no Santos Dumont 6h35 da manhã. Moro na Zona Oeste. Gastei 1 hora até o aeroporto. Se não tivesse feito o embarque pelo aplicativo, ficaria de fora. E quando eu desci do Uber no aeroporto, veio a mensagem: o voo fechando para Guarulhos. Falei: meu Deus! Não tinha mala, já estava pronto. Desembestei e consegui embarcar. Desde 4h30 da manhã no ar. A gente aqui que veio hoje para dizer: Deus tem consolo para você. Alguém que teve que entregar a congregação. Alguém que: pastor, é um problema que aconteceu na coluna, é no corpo. Pastor, agora pastor, eu não consigo mais. Deus tem consolo para você também. E se o diabo disser para você, se o diabo falar para você, você já era, porque você não foi, você ficou. É mentira dele. Diga: Satanás, diga: diabo mentiroso. Quem toma conta da bagagem também tem bênção de Deus. Diga glória a Deus hoje aí, meu irmão. Agora, se a motivação é outra, se a motivação é pecaminosa, se a motivação é mentirosa, aí não. Mas se a motivação é verdadeira, Deus tem bênção para você hoje. Eu quero respeitar as tuas dores. Eu quero respeitar os teus momentos de que você vai estar: pastor, ora por mim, pastor. Eu quero respeitar isso. Ontem foi tão bonito. Um pastor me ligou à tarde,
achei tão nobre, nobre. Lá pelas 3 horas da tarde, o telefone toca, era um pastor, e disse: meu querido pastor, tudo bem? Rapaz, eu tenho que pregar hoje, dirige uma congregação, eu estou numa angústia, parece que o céu está em bronze, fala para mim um versículo. E eu falei: meu amigo, estou igual a você, estou na mesma luta, estou na mesma angústia, até agora não abriu nada, a nuvem está fechada, nem a pequena nuvem da mão de um homem apareceu. Desliguei o telefone. Aí a gente vai para o joelho, a gente vai gritar, vai clamar. Eu fui clamar e de repente Deus é bom e trouxe uma palavra. Eu liguei para ele na hora: fulano, Deus já trouxe uma nuvenzinha aqui. Ele: pastor, aqui também. Falei: fique de pé, meu irmão, fique de pé no nome de Jesus. Com a permissão do meu pastor, do meu presidente, eu queria fazer um convite nessa manhã. Eu sei que aqui tem colegas que estão sofrendo, porque estão cuidando de algumas bagagens. São bagagens, não é lixo. A bagagem não é lixo. Está cuidando de algumas bagagens. Deixa eu abrir meu coração e falar para você uma bagagem que um dia tive que cuidar. Eu tenho 3 filhos, 6 netos. Minha filha estava namorando um rapaz que eu não tinha paz no coração, nem eu nem minha esposa. Entrei em oração, mas minha filha estava decidida a casar. Já tinham comprado apartamentaço. O rapaz, funcionário de uma offshore, mas eu não tinha um milímetro de paz no coração. Casa de festa alugada, o bairro chique do Rio, tudo pronto para o casamento. E eu disse: Deus, como é que eu vou celebrar um casamento que eu não tenho 1 milímetro de paz? 1 milímetro de paz, Deus, 1 milímetro. Deus, o que é que eu faço? Angustiado. Do nada, chega em casa, minha esposa está com o semblante fechado, olha para mim e falou assim: já é problema. Eu: que problema? Mais ainda do que a gente está lutando. Ela: mas agora a coisa deu uma guinada. Que guinada? Ela acabou o noivado. Convite marcado, tudo acabou. Eu falei: acabou? Eu falei: glória a Deus. Ela disse: glória a Deus não. Glória a Deus não. Ela acabou, mas está mal. Está mal. Ela acabou, mas desceu de paraquedas sem paraquedas. Agenda, pregação. Falei: não, agora é hora de fazer outra coisa. Cancela tudo. Peguei a minha filha: filha, vamos dar uma volta. Vamos lá para uma região de praia. À noite, hora de culto. Andando a pé pela areia, abraçada com ela, conversando. Te amo e te amarei pela vida toda. Andamos, sentamos na areia, de noite, ninguém na praia. Tu é minha filha, toda decisão tua, eu assino embaixo, eu aceito. Deus vai ter um milagre para você. Gastei com ela umas 4 horas sentado na areia conversando. 4 horas, falando e gritando aos céus e gerando. A cara dela estava fechada. Apartamento, uma cobertura. Pensa, uma coisa especial. Ela fala: pai, eu também não tinha paz no coração. Eu falei: eu também não. Mas pai, como é que eu entro na igreja agora, pai? Filha do pastor presidente, data marcada, casamento com dia marcado, pai. Falei: minha filha, aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Estou contigo, eu estou contigo. Depois de umas 4 horas, fomos comer, fomos para um restaurante, só nós dois. Quem passasse, um coroa com uma moça, minha filha, minha primogênita. Comemos, oramos, comunhão. Ela voltou para casa com outro semblante. Minha esposa olha e fala assim: o que aconteceu, Jaime? Falei: Deus, ele mudou, aquela nuvem negra saiu.
ela voltou a brilhar, ela voltou a ser a rainha, a princesa que ela é. Casou com outra pessoa, é uma mãe feliz, uma esposa prendada, mãe de filho, é uma filha maravilhosa. Deus deu livramento, mas esse livramento, ele custou ficar com a bagagem. Você veio hoje aqui, não é pecado ficar com a bagagem. Você entendeu? Não é pecado cuidar da bagagem. Tem recompensa para você também. Eu quero orar nessa manhã por quem está aqui sentindo sentimento de culpa, porque não pôde ir numa pregação, porque não pôde estar no... Pastor, o diabo está me acusando, e está dizendo que eu sou fraco, que eu não fui. Se você está aqui hoje, e está lutando com um filho na droga, está lutando com uma doença grave, está lutando com um problema, e se você quiser e desejar e tiver paz no coração, e quiser sair do teu lugar, eu vou pedir a Deus, com essa igreja, para que o consolo de Deus te visite hoje, renove tuas forças hoje, e você vai sair daqui fortalecido, e dizendo: Deus, eu sei que daqui a pouco, tudo vai ficar diferente, e vai começar uma nova história. Se tem alguém aqui hoje, que está precisando de um consolo de Deus, de um abraço de Deus, de Deus dizer para você: eu estou contigo mesmo à beira desse rio, você não está lá, você não está lutando, mas eu estou aqui. O que vão dizer de você? O que vão pensar de mim? Eu não fui. O que eu vou dizer para minha esposa? Como é que eu vou falar? Filha, ela vai falar: você não veio? Filha, eu não fui, porque eu não tinha forças para ir, mas eu te amo, e eu estou aqui para te amar e continuar contigo. Se você está aqui hoje, se você entendeu o que Deus está falando, a palavra de Deus, o rema de Deus, as flechas de Deus, você agora, sai do teu lugar agora, porque Deus vai mudar a tua história hoje. Deus vai mudar a tua história hoje. Você está cuidando de uma bagagem. Que bagagem é essa? Não jogue fora, não descarte não. Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Davi estabeleceu um princípio: a partir de hoje, quem foi ganha, e quem ficou também ganha. Tem honra para quem ficou, porque ficou por uma razão maior. Há um motivo maior. Você entendeu isso? Nós vamos orar nesta manhã. Nós vamos pedir a Deus nessa manhã: Deus, ajuda-nos, ó Pai, a enfrentar os dissabores da vida, as batalhas da vida. Ajuda, Deus, a enfrentar, Pai, as guerras da vida, os embates da vida. Meu Deus, como é duro para uma mãe, para um pai, ter um filho que está preso, ter um filho que mudou de lado, ter uma filha que está desorientada, que divorciou, que separou. Ó Deus, me ajuda, Pai, a cuidar disso, porque tem honra, tem recompensa. Tem recompensa. Eu quero pedir a esses pastores que aqui estão, esses nobres oficiais, que você levante a tua mão. Diz a Bíblia: levanta a mão santa em direção a esses amados, e você vai dizer, concordando: Deus, traz consolo, Pai, para quem momentaneamente está cuidando, cuidando, Pai, de coisas que não podem ser jogadas fora. Ó Deus, só ficaram pelo cansaço, ficaram porque cansaram, faz esse milagre hoje, Pai. Pai querido, oh Deus, eu te peço em nome de Jesus. Eu vou pedir o meu pastor José Wellington, esse ancião, esse homem que Deus levantou nesse país para nos abençoar. Pega o microfone, pastor. Eu também vou descer. Eu vou pedir que Deus me renove, que Deus renove a cada um de nós aqui. Pega o microfone. Glória a Deus. Aleluia. Deus do céu e da terra, Deus poderoso. Graças te dou, Senhor querido, pela tua palavra. Graças te dou, Senhor amado, porque tu estás conosco. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem colocado os nossos corações. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai, aqui estamos, Senhor, para pedir ao Senhor graça. Nos ajude, Senhor bendito, a vencer. Tu sabes, ó Pai, as dificuldades que enfrentamos, mas Tu és o nosso Deus. Em Ti há força, em Ti há vigor, em Ti há poder. Ai, Jesus, abençoa cada companheiro que aqui está ajoelhado. Tu conheces o coração de cada um de nós, Senhor. Tu bem sabes, ó Pai, o quanto nós somos 100% dependentes da Tua misericórdia.
Nos ensina a correr para os teus braços. Nos ensina, Senhor amado, a esperar na tua vontade. Nos ensina, Senhor bendito, a confiar inteiramente no teu poder, Deus dos céus. Abençoa cada companheiro que aqui está ajoelhado. Renova as suas forças e ajuda-nos, ó Pai. Tu bem sabes, Senhor, que nós dependemos da tua graça. Nós dependemos da unção do teu Espírito na nossa vida, no nosso ministério, para cuidar da nossa família e da tua igreja. Deus dos céus, receba a nossa oração. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.